A cada manhã, Deus ele nos dá mais um dia para desfrutarmos da sua presença. Cada dia é uma nova oportunidade que nós temos de conhecer mais sobre Ele. Todas as manhãs eu costumo perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor tem preparado para hoje? O que nós vamos viver juntos hoje? Porque cada dia com Jesus é algo único. Quando nós vivemos a nossa vida ao lado dele, nós passamos a nos esvaziar de nós mesmos e nos enchemos dele. É uma consequência. Se você vive com Jesus todos os dias, você se esvazia de você mesmo e se enche dele. As suas perspectivas mudam. Você começa a entender os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor. E você começa a viver o principal propósito que Ele tem para as nossas vidas: sermos cheios de Deus. E esse é o tema do vídeo de hoje. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Se você deseja compreender o que significa ser cheio, como ser cheio e como saber se você está cheio de Deus, continue comigo nesse vídeo. Em Efésios 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui Paulo deixa bem claro que existem duas formas do ser humano ser cheio. A primeira delas é ser cheio de si mesmo. Sabe quando buscamos fazer as coisas do nosso próprio jeito? Buscamos satisfazer os nossos desejos, alimentar a nossa carne, sem se preocupar se isso está agradando ou desagradando a Deus? Isso é você viver sendo cheio de si mesmo. E no versículo Paulo diz que isso leva à libertinagem. Libertinagem é uma palavra que significa mau aproveitamento da liberdade. Jesus te libertou, você é livre. Livre para fazer escolhas. E qual tem sido as suas escolhas? Tem sido escolhas que agradam a Deus ou que agradam a você mesmo? Libertinagem é isso, é você fazer um aproveitamento totalmente errado da liberdade que Jesus te deu. É você não se preocupar com regras, é você usar essa liberdade para pecar sem se envolver com as coisas de Deus. Mas ele também diz: mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou você é cheio de si mesmo, ou você é cheio do Espírito Santo. Essas duas formas que existem de nós sermos cheios. Só que, quando nós somos cheios do Espírito Santo, as consequências são totalmente diferentes de quando nós somos cheios de nós mesmos. E agora nós entramos no primeiro ponto. O que significa ser cheio de Deus? Quando nós somos cheios de Deus, nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Independente do que nós desejamos, nós nos preocupamos com o que Ele deseja. Nós nos preocupamos em obedecer a palavra dEle, em ser responsáveis. E quando nós vivemos isso, quando nós vivemos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele nos entrega uma alegria duradoura, uma alegria permanente, diferente do que os nossos prazeres geram. Quando nós vivemos para os nossos prazeres, vivendo as coisas da nossa forma, a alegria que isso gera é momentânea, passageira. Logo nós nos sentimos vazios de novo. Logo parece que está faltando algo. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, essa sensação não existe. Não existe sensação de vazio quando nós somos cheios do Espírito Santo. Porque Ele preenche todo o nosso ser e nos entrega uma alegria permanente. E você ser cheio de Deus significa isso. Você tomar decisões corretas, decisões que agradam a Deus. E toda vez que você pecar, que você errar, que você falhar, você se arrepende. É uma vida que está preocupada em agradar o coração de Deus. Uma vida que envolve a Ele, que envolve Ele em todas as áreas da sua vida. E agora nós entramos no segundo ponto. Como ser cheio de Deus?
Como que você conhece mais a Deus? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Como que você se aproxima de Deus? Orando. E como que você diminui os desejos da sua carne e aumenta o Espírito dentro de você? Jejuando. Então, para você ser cheio de Deus, é necessário que você dedique tempo para ler a palavra, dedique tempo para orar e também renuncie às suas próprias vontades, renuncie os seus desejos para demonstrar para Ele que a vontade dEle, que os desejos dEle são mais importantes. Não tem como jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não tem como nós sermos cheios de Deus se nós estarmos cheios de nós mesmos. Para sermos cheios dele é necessário que nós tenhamos nos esvaziar das nossas amarguras, das nossas aflições, dos nossos pecados, medos, incertezas. É necessário que nós venhamos abandonar tudo que é contrário a Deus. E em Efésios, o versículo que nós lemos, o 18, Paulo diz: deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se. Isso significa dê liberdade. Deixe ele te encher. Para você deixar, você precisa desejar. Se você deseja, você busca. Se você não tem interesse, você não vai nem se preocupar em buscar. Então, se você realmente deseja ser cheio de Deus, diga para Ele: Pai, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Deseje, demonstre para Ele o seu desejo. E entenda que você ser cheio de Deus é fruto de uma busca constante. Dia após dia, você lendo a palavra, você orando, você jejuando, você vai sendo cheio. É de gota em gota. Imagine como se fosse um copo vazio. E gotinha por gotinha, vai enchendo esse copo até ele transbordar. Da mesma forma nós somos cheios. Dia após dia ele derrama uma gotinha, até que chega um ponto que nós transbordamos Jesus. E agora nós entramos no último ponto. Como saber se eu estou cheio de Deus? E o segredo está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando nós estamos cheios de Deus, nós temos a conduta de Cristo em nós. Se nós somos cheios dele, nós nos parecemos com ele. Se você não tem tido esses frutos na sua vida, dedique-se mais, busque mais o Senhor. Lembre-se que quando nós buscamos, quando nós pedimos de todo o nosso coração, ele entrega, ele tem o prazer em entregar. Só que entenda que ele derrama conforme a sua fome, à medida da sua fome. O quanto você deseja dele? É só um pouco? É muito? Ou você deseja transbordar da presença dele? É a medida da sua fome que ele derrama. Então, com esse vídeo, eu quero te incentivar a não apenas ficar na teoria, mas praticar e agregar isso ao seu estilo de vida. Busque conhecer mais o Senhor, se aproximar dele, a renunciar aos seus desejos e priorizar a vontade dele. E lembre-se que para ser cheio é necessário que haja desejo, é necessário que você deseje e que você diga com todo o seu coração: enche-me, Deus, enche-me, Deus. Que Deus te abençoe grandemente.